final aqui, né? Ó. Então eu vou começar aqui com a apresentação do principal objeto da palestra, né? Introduzir as galáxias, apresentar. Uma boa parte aqui já conhece bastante. Várias pessoas da astronomia aqui. E são as maiores unidades, né, do universo. Aí está a galáxia espiral, sem barras. Ou se tiver uma barra, pode ser uma barra pequenininha. Tem muitas controvérsias nessa história de barras, né? E essa é chamada de Grand Design, porque ela é bonita, assim, né? Tem os dois braços bem, né, bem feitos, né? As pessoas sempre têm essa imagem da galáxia espiral, mas na verdade, essas que são assim, só são 10%. A maior parte não tem esses dois braços bonitinhos. No fim, eu acho que vocês vão ter ideia por que isso. Ó, aí a galáxia claramente com a barra, muito conhecida essa, a NGC 1300. Você está vendo a barra aí no meio, olha lá a barra, né? Os dois braços também, né? Outra coisa importante aqui, vou botar para aquela. Isso tem, né? São coisas gigantescas, né? São inimagináveis para o Homo sapiens. Coisa de 100 mil anos-luz de diâmetro, né? É inimaginável, não cabe na cabeça, né? Não cabe na cabeça do Homo sapiens, não é isso? E a distância média entre uma galáxia e outra é mais de 1 milhão de anos-luz, a média, né? Então, são coisas absurdamente grandes, né? Mas isso é pequeno, viu, para o universo, né? Essas unidades aí são pequenas, daqui a pouco vocês vão ver que como o universo é até assim, uma coisa absurda. Aí tem outra galáxia que é mais, ultimamente o pessoal tem usado muito o chamado de disco, galáxia com disco, porque ela ainda é classificada dentro das espirais, mas a espiral ali ninguém consegue distinguir, né? Ela tem um bojo grande aí e tem o disco, mas é um disco de poeira, né? Se tiver braço, ninguém está vendo. Aqui está a elíptica clássica. Eu não vou entrar na classificação, tem toda uma classificação para as galáxias com relação a essa esfericidade, assim, o quanto se é mais oval, né? E aí está um irregular. Uma galáxia irregular, assim, uma forma bem definida. Então esses são os 3 tipos de galáxias. Os 3 tipos. E o número relativo de galáxias é isso: espirais 77%, elípticas 20%, irregular 3%. Isso não significa o número absoluto não de galáxias. Inclusive isso foi uma coisa que o professor Sérgio me falou. Isso significa o seguinte, ó. A galáxia, tem a galáxia espiral aqui, tem a satélite, mas a satélite dela, por exemplo, pode ter em geral são galáxias anãs, né, chamadas de anãs, muitas inclusive elípticas também, nas satélites dessas grandes, como a nossa tem muitas galáxias satélites. E tem várias outras galáxias, tem muitos satélites. O número de galáxias, mas eu quero que vocês gravem bem esse número aqui, viu? Esse número é importante, viu? O número de galáxias no universo observável. Essa definição, inclusive, é uma boa definição da Wikipedia. O universo observável é essa região esférica a partir da Terra que a gente pode ver. Entendeu? Quer dizer, que tem uma relação, né, lá na relatividade geral, ou então na relatividade especial, mas isso gera uma relação causal, né, com essa porção do universo, certo? E ele tem pelo menos 100 bilhões de galáxias, isso aqui definido, pelo menos. Tem um estudo aí recente do pessoal que mostra que pode ser 20 vezes mais, 2 trilhões. Mas está ainda sendo debatido isso. Não se chegou a uma conclusão, porque eles podem ter contado coisas a mais por conta de efeito de lente. Aí não está bem estabelecido.
A idade do universo é em torno disso aí, ó, 13,8 bilhões de anos, né? É inimaginável. Se 100 milhões de luz é inimaginável, né? 13 bilhões de anos, então não cabe na cabeça de ninguém, né? O que é isso, irmão? Basta dizer que a Terra tem em torno de 5 bilhões de anos, né? A Terra é nossa. Parece eterna. Certo? Então agora eu vou falar só um pouquinho sobre a teoria da relatividade geral, sem entrar em nenhuma parte técnica. É só porque essa teoria foi que começou a explicar, e ainda os modelos baseados principalmente nela, que começou a explicar, tentar explicar o universo, né? Então, o marco dessa teoria, né, o marco do uso da relatividade geral para descrever o universo foi esse artigo de Alexander Friedman, em 24, que é sobre a possibilidade, né, de uma curvatura, de existir uma curvatura constante negativa para o mundo, certo? É o marco da teoria do Big Bang. O marco é esse, entendeu? Não é o Lemaitre. Tem uma confusão aí. Esse aí é de 24. Esse é de 1924, tá certo? Aí, a primeira observação sobre a expansão do universo, né, veio com Hubble, que foi inclusive o descobridor das galáxias. Mostrou que as galáxias realmente existiam. Era uma coisa que debatida a existência de galáxias, né? E ele mostrou um pouco antes disso aí, de descobrir também que elas estavam se afastando, né? E inventou, criou a lei de Hubble. Por conta desse afastamento, né, ele criou uma lei de Hubble, o que hoje é conhecido como lei de Hubble, certo? Que relaciona esse afastamento com a distância através de uma constante, né? Mas isso aí, isso já tinha sido proposto pelo Lemaitre em 27, né? O artigo de Hubble é de 1929. Aí, os apoios grandes para essa teoria, né, vieram bem depois. Aqui a gente falou de 30, né? Em torno de 30. Só em 48 é que veio realmente um artigo muito importante de Alpha, Beta e Gamma, né? O Gamma já era um físico muito importante, né? Foi ele que levou a mecânica quântica para o núcleo do átomo, né? O Gamma, em que eles calcularam a nucleossíntese primordial. O que significa isso? Significa os elementos mais leves, a criação, explicar os elementos mais leves, né? Deutério e hidrogênio, principalmente, deutério e hidrogênio. Veja que não explica o hidrogênio, ou deutério e hidrogênio, como é? E hélio. Não tentar explicar o hidrogênio. O hidrogênio já era admitido como existente já, né? Certo? E depois, em 63, que foi uma descoberta acidental de uma antena de Wilson Penzier da radiação de fundo do universo. Quer dizer, chega aqui em qualquer lugar, né, uma radiação vinda do universo. Isso aí já tinha sido proposto, viu, por várias pessoas antes, certo? Desde então, desde 63 aqui, ó, 63, tem havido muito desenvolvimento, né, na medida dessa radiação de fundo, entendeu? Os últimos foram esse aqui, do COBE, né, as últimas missões para medir isso, do COBE, do Wilkinson, e de Planck, 2013. Foram os 2013 foi o ano da missão. Os dados foram analisados depois, inclusive. Ainda tem dados ainda sendo analisados. Até 86, até 1985, é um marco, viu? Na cosmologia e
na astrofísica também. Por quê? Porque até 1986, né, a expansão do universo havia o pressuposto de que ela era completamente homogênea, né? Certo? E inclusive tem essa figura, ainda você encontra em livro de cosmologia. Os livros de cosmologia precisam ser atualizados. Está tudo muito velho. Eu estou dizendo isso porque eu dei um curso no semestre passado, tá? E mostra a ideia, você pensa do balão, os pontos, né, se afastando, né? Tudo bonitinho, não é isso? Assim, ó, que lindo, não é isso? Tá vendo? Tudo se afastando bonitinho, né? Maravilhoso, né? Surpresa! A surpresa foi essa, ó. 86, a tese de doutorado de Valérie de Lapparran, a orientadora Margaret Geller. Ela disse: bom, vamos, todo mundo admite que está tudo, porque se é homogêneo, então significa o quê? Que a distância média, né, é sempre a mesma, não é isso? É um gás, né? É um gás de galáxia, né? Aí o que eles acharam? Olha, que gás, que nada, olha lá, olha, os vazios, ó. Então eles acharam, inclusive saiu até notícias, por exemplo, na Newsweek saiu, na Time, assim, em revistas assim, mostrando os jornalistas falando de bolha de sabão. Tá vendo? Né? Porque parece que tem uma bolha, ó, um vazio enorme, ó. E veja que cada pontinho desse tem um diâmetro de 100 mil anos-luz, hein? 100 mil anos-luz, os pontinhos, certo? Esses vazios, daqui a pouco vocês vão ver que a coisa é absurdamente gigantesca. Aí, essa estrutura em forma de uma espuma, né? É como se fosse espuma. Essa estrutura de espuma foi confirmada depois, em 89, por ela e o Hubbard, né? E que mostraram, ó, que se estende essas estruturas e também o aglomerado, né? Aglomera a galáxia, né? Ó, aqui, ó, aglomera, ó. Esses aglomerados, são chamados de como se fossem panos, né? Sheets, panos e filamentos. São superfícies, né? Cheias de galáxias. Se estende por 170 megaparsec. Um megaparsec, um parsec é mais ou menos 3 anos-luz. Então veja o que significa em termos de anos-luz, né? 3 vezes 10 a 6. É 3 vezes 10 a 6. Tá certo? E tem cerca de 15 megaparsec de largura, né? Depois, Broadhurst e outros estenderam essa observação. Eles pegaram o ângulo sólido do tamanho da Lua e estenderam para o polo norte e sul, né? Parte da nossa galáxia, né? E cobriram metade do universo, mostrando que isso é geral. Isso é geral, tá certo? Olha aí, ó, uma das últimas amostragens, né? É a Sloan, a amostragem Sloan. Veja só, olha aqui os vazios, ó. Olha os vazios, ó. Olha os vazios. E as paredes, tá vendo? O universo é assim, ó. Aquela homogeneidade aqui tem que cair, rapaz. É uma coisa absurda, tá? Mostrando uma coisa mentirosa, né? Não existe mais isso. Acabou. Acabou. Eu vou acabar com outro mito aqui hoje. Tem outro mito que vai cair. Já recebi respostas sobre isso. Olha só. Ó. Aí o modelo atual para o universo é atual, mas já está. É como um lutador que está nas cordas, né? Já está nas cordas, entendeu? É chamado LCDN. O L vem de lambda, por conta da constante cosmológica. O pessoal, veja, Einstein na brincadeira, né? Quando Einstein disse que um negócio não prestava, né? Que ele colocou essa constante cosmológica.
Ele colocou. Aí depois ele disse que foi a maior besteira da vida dele. E o pessoal trouxe de volta isso, porque ele disse que o universo estava acelerando, tal, né? Aí trouxe de volta. Mas daqui a pouco eu também mostro outros dados que acabam com isso. Tá? E o CDM é para matéria escura fria. Né? Tinha um modelo quente, depois até morno. Tinha morno. Certo? E veja só que coisa é. Olha, isso aqui é o que você encontra lá na página. Isso é na página da LCDM. Isso aqui é da página da LCDM. Pode entrar na página da LCDM, você tem isso lá. Ó. Veja só. Diz o que? Olha. O universo houve. Aqui ninguém discute o que foi que houve. Ó. Houve flutuações quânticas e aí apareceu o universo. Aí tem outra teoria de uns malucos matemáticos, que a inflação, aí diz que o universo expandiu exponencialmente para chegar até um certo volume, que foi quando começou a nucleossíntese. Aí a temperatura absurdamente alta, né? Chega a uma temperatura em termos de energia, dá uns 10 MeV, entre 1 e 10 MeV nessa faixa, né? Aí depois tem a radiação, tem um desacoplamento da radiação com a matéria, porque é o seguinte, veja, quando a matéria está muito junta, né, os fótons dentro não saem, né? Ficam interagindo com a matéria, né? Quando não é isso, não é igual, não é não. Me diga isso não é igual. Feita a luz, ó. Tchum. E é pior, porque tem a idade das trevas. Eu acho que isso não é muito científico. Aí, ó, o que é matéria escura? Veja só como é estranho, olha. A matéria escura, né, teria propriedades completamente estranhas, né? Ela não interage. Eu sempre boto eu sempre uso no inglês o would, né? Porque o would não dá certeza de nada, né? Né? Então ela seria, não ter interação com a radiação eletromagnética e tal, né? Seria somente deduzida de efeitos gravitacionais, mas ela tem que ser muito estável, porque se ela produzir efeitos gravitacionais, tem que ser estável, né? Então, aí você supõe algumas matérias, algumas partículas, como as partículas massivas, WIMPs, chamado WIMPs, né? Que teriam que ser interagir através da interação fraca, né? Então, e através da gravidade, né? Aí isso significa que esses WIMPs teriam que ser ferros, pesados, né? Os últimos dados, até 50 GeV não existem. Foi agora no final do ano, viu? Ó aqui, eu vou mostrar agora aqui. Aí, de acordo com os proponentes, a matéria escura serve para tudo, para resolver a dinâmica das galáxias espirais, dos aglomerados, na formação das galáxias, na estrutura, aquela estrutura também, aquela estrutura em grande escala do universo, aqueles buracos, né? Tá? E ainda forneceria em torno de 27% para a massa do universo, para você ter o universo fechado, né? Certo? Aí, os reveses. Quais são os reveses da teoria? Olha, primeiro revés, ó. Agora há pouco, ó, esse artigo pode entrar do ano passado. Do ano passado. Baseado em 740, na observação de 740 supernovas, ele diz que os dados são consistentes com expansão constante. Não tem nada de aceleração do universo. Certo? 740 supernovas. O antigo que falava em expansão foi de 40, isso é 740. Eu mostrei por outro lado que você não precisa de matéria escura para descrever a rotação das galáxias espirais. Inclusive eu deduzo até a espiral logarítmica e tal, né? Eu também apresentei esse artigo
foi uma barra pesada para publicar, mas foi publicado. Foi publicado não, receberam meu dinheiro já, então vou publicar. Deve sair no outro mês. Muita contra-gosto, mas saiu. Né? O que é que eu mostrei? Eu simplesmente peguei o que foi dado, o que a gente viu lá. A expansão não é homogênea, né? Não tem as paredes, tem os vazios, né? Eu simplesmente botei a galáxia na parede, a densidade na parede é conhecida, é a densidade chamada densidade bariônica, entendeu? Usei a densidade bariônica e mostro que as chamadas velocidades peculiares das galáxias, a peculiar é quando você tira a parte constante da expansão constante. Então, isso dá em torno deu em torno de 330 km por segundo, que é da ordem das velocidades peculiares das galáxias. Eu calculei no limite do zero, quer dizer, a energia total sendo zero significa que é o limite, né? Porque quando a energia total é negativa, o sistema é ligado, né? Em física, né? Então, significa que isso, com um pouquinho de massa a mais, você fecha o universo, mas essa massa a mais existe. Há pouco, nesse ano passado também. Esses próximos anos, ó, esse ano e o outro ano passado, estão sendo cruciais, porque várias coisas estão sendo descobertas importantes. Foi descoberta muita massa na nossa galáxia. Tem um gás aí, né? Existe um gás, a galáxia, a Via Láctea, está dentro de um gás. Tem um gás. Ninguém conseguiu medir ainda quanto. Mas esse gás se estende até as próximas galáxias do grupo local. Muito gás tem aí. Também foi descoberto um gás dos aglomerados de galáxias também. Então, você tem a massa a mais, certo? Então, e outra coisa importante também, sabe o que é? Tem outra coisa importante. É que, como a velocidade deu da mesma ordem de fechar, significa que o universo, inclusive, já pode estar no processo de fechar, quer dizer, de diminuir, de chegar nessa velocidade máxima possível e aí começar a inverter, né? Aqui está a Lux, ó. A Lux, ó, foi agora, 2016, ó. 2016. Ó aqui o limite, ó. Ó o limite aqui, para os wings. Mas, por outro lado, veja só o que acontece. É que eu sou mais da área de física de partículas. Né? Quem é da área de física de partículas sabe, ó. Quanto mais uma partícula é massiva, mais instável ela é. Não pode você ter uma partícula de 50 GeV, obviamente é estável, não existe isso. Os elétrons estáveis, quais são? São o elétron e a partícula dele, né? O muon e o tau são instáveis. Não existe, a natureza, as partículas com as massas menores, tanto no bairro, são as únicas estáveis, as outras são instáveis. E na matéria escura precisa exatamente de uma partícula massiva e que seja estável. É impossível isso. Só no princípio da física de partículas é impossível. Não precisava ter gastado dinheiro, porque isso é gasto de dinheiro. Muita gente tem que pregar. Bom, é bom que prega os técnicos, muito engenheiro e tal, né? Não é isso? Outros problemas. Agora olha o rosário de problema da LCDN, olha. Aqueles buracos, os buracos de galáxias, eles giram. Cosmic voids, o void é o buraco. Eles giram. Outra coisa importante, alinhamentos galácticos, os momentos angulares das galáxias, olha, não são aleatórios não. Os momentos, eles são alinhados com as paredes, certo? Aí a LCDM faz simulações, né? E consegue calcular os vazios. Sabe, os vazios reais são mais vazios do que os da LCDM. A densidade da LCDM dá em torno de 20%. E os vazios dão em torno de 10%. Entendeu só? Outra coisa, a LCDM não dá conta de aglomerados a distância muito grande, significa
um redshift, o redshift é trocado para o vermelho, né? Quanto maior o redshift, mais você está distante da época atual, entendeu? E esse cara aqui, ó, muito importante, né? Ele tem uma colaboração com o pessoal do Chile. Mostrou que a matéria escura não existe na nossa galáxia. Hein? Não precisa dela para. Quer dizer, com ela, se você colocar matéria escura, você não consegue descrever bem as galáxias satélites. Isso aqui tem a ver com as galáxias satélites, esse trabalho dele. Entendeu? Não tem também uma teoria, né, de formação não é satisfatória, porque veja, se fosse a teoria de formação por coalescência é como acontece com o furacão. Você tem um gás aí junta, né? Você já viu o furacão, só tem uma forma, né? Não só tem uma forma. Furacão não pode formar outra, por conta da rotação. Você só pode ter uma forma. Mas as galáxias, eu mostrei para vocês, né? Tem galáxias espirais bem diferentes, né? Então, não dá conta disso, não dá conta das formas e não dá conta também do crescimento. A galáxia, quando você vai para o universo cada vez mais distante, as galáxias diminuem de tamanho. Isso não dá conta também disso. Aí vamos ver a outra teoria importante, que é a teoria é chamado como é que chama? Merging. Como é que aglomerar, né? Por aglomeração. É crescimento por aglomeração. Porque o pessoal tenta explicar o crescimento das galáxias ao longo do tempo, dizendo, não, foi por conta dela ter se juntado com outra, né? Se juntando, aí foi formando, né? Mas quando você olha, isso aqui eu fiz um estudo completo, eu fui atrás de não sei quantos artigos, o diabo 4, né? Com relação a isso aqui. Essas são as amostragens aqui, a amostra ultra deep field, quer dizer, você está lá no deep field, é o campo mais distante possível, você está lá no começo do universo, né? E cobre um Z, esse aqui cobre um Z até 3.2, tem outros, o norte, tem o sul, tem o extremo também, ó. Tem o ultra, e tem o extremo. O Homo sapiens é terrível. Está indo lá no começo do começo. Extremo, é o extremo, o campo extremo. Aí lasca, eu vi, rapaz, que lasca a teoria, sabe por quê? Olha aqui, olha. Isso é lá no começo do universo, olha. Isso aí, ó, é uma coisinha assim de nada, ó. Um campozinho assim de nada. Quando você vai para colocando, quando você analisa aquela região, isso é em geral com o Hubble, né? É o Hubble aí, inclusive. Você vê essas galáxias lá no começo do universo, ó. Veja só como a teoria está errada, olha. Ó, tem galáxias já grandes aqui, ó. Isso é lá no começo do universo. Não deu tempo de juntar nada ainda, né? E já tem galáxias enormes. Esse enorme, é claro que ainda é muito menor do que as galáxias no chamado universo local, sabe? Mas outra coisa é que isso aqui, essas galáxias isso aqui está pegando. Isso é um campo, né? Então você está pegando, são distâncias bem diferentes, certo? Então você está pegando galáxias em várias distâncias diferentes. Quer dizer, isso cobre uma unidade do universo grande. E vocês estão vendo aí choques de galáxias. Não vê. Então não existe esses choques frequentes. Existem realmente choques, mas não existem frequentes para dar todo o que se quer de volume. Olha aí outro, olha. Esse é o extremo. Lá, olha só, olha. Essas galáxias com esse amarelão todo, já são galáxias na exaustão estelar, chamado. Quer dizer, consumiu de repente, isso é lá no começo. Entendeu? E tem mais para frente, ó, olha só, ó. Tem mais para dentro, ó.
e não conseguiu ainda ir além, mas o Homo sapiens é danado, já vai ter um projeto aí para estender, né? Parece que aí, daqui a 2 anos, aí eles vão provar a minha conclusão do filme vai ser terrível demais. Olha só, olha lá, olha as coisas estranhas que tem no começo do universo, olha. Galáxia, eita, eu mudei igual galáxia, né? Tem galáxia tadpole. Tadpole é a palavra em inglês para girino, o sapinho. Sapinho. Não parece com um sapinho? Né? Não parece? Não parece com um sapinho? Americano é sacana. Não parece com um sapinho? Não parece? Girino. Tadpole é girino. Olha só que estranho, né? Nenhuma teoria explica isso aí. Nenhuma das 2 teorias de galáxia. Epa. Vamos ver por que existem essas formas. Olha outras formas estranhas lá do começo do universo. Olha o girino aqui, ó. Essa aqui está igual o girino dele, né? Olha o rabinho do girino, ó. Essa aqui é chamada galáxia Chain, uma sequência, Chain. Aqui é um aglomeradozinho, né? Cluster, né? Aqui é um double, chamado duplo aglomerado, double cluster. Depois vocês vão ver por que existe isso. As galáxias, aí começou a lascar, essa galáxia aqui lasca a teoria, a LCDM, completamente, ó. Botou na rede, jogou na rede, nocauteou. Olha só, esse pessoal aí encontrou a galáxia Z a 11,1. E significa 400 milhões, 1000 anos-luz depois do Big Bang, né? Essa galáxia completamente acaba, 400 mil aqui, 1000, acaba com 400 milhões aqui, milhões, acaba completamente. Sabe por quê? Porque de acordo com a CDM, as galáxias foram formadas depois das estrelas. E as estrelas pela LCDM só surgiram 560 milhões de anos depois. Mas essa galáxia existe já antes, há 400 milhões de anos. 400 milhões de anos depois do... Então, a LCDM acabou. Olha a galáxia aqui, ó. Homo sapiens é terrível, né? Lá no começo, isso é do limite que conseguiu chegar. Mas há fortes indícios que tem, em breve, em 2020, vão achar muito mais. Tá certo? Outra coisa importante aqui, ó, você vê que não teve rotação aqui para formar isso, né? Certo? Pode ter havido a coalescência, o choque, depois a gente vai ver. Por quê? Buracos negros não existem. Não sou eu que estou dizendo, eu já tinha dito, é verdade. Mas essa mulher aí, ó, Laura Mersini Houston, mostrou que buracos negros neutros, porque essa é a teoria. A teoria do buraco negro é buracos negros neutros, né? Não existe por causa da chamada a reação da radiação Hawking. Ela sabe tudo de eletrodinâmica quântica e de relatividade geral. Eu vou explicar assim, de forma mais simples. Ó, é o seguinte, ó, na radiação, suponha que você tem a condição do buraco negro para massa. Aí você tem a condição. Só que antes de você chegar nessa condição do buraco negro, um pouquinho antes, a radiação Hawking já começa a haver radiação Hawking. A radiação Hawking, por outro lado, significa formação de pares, partícula de partícula. Por conta dessa formação de par, partícula, antipartícula, você gasta a energia, aí gasta a massa. Aí a massa não chega mais no limite, né? Que você tinha antes. Ela lascou, entendeu? Lascou. Olha aí, ó. Aí, como não tem evaporação de Hawking, né? Aí por isso que eu coloquei nesse slide aqui que ela vaporizou os buracos negros. Vaporizou.
Delay de vaporize. Melhor usar a pronúncia americana. Vapor, né? Vaporize. Os buracos negros. Também os buracos negros não existem no centro das galáxias, viu? Ó, não existe buraco negro em centro de galáxia. Olha só. Veja. Tem mais uma outra análise naquela história do buraco negro, olha. Tem mais uma outra análise ali, sabe? Mas é por conta adiantada da hora, já está 2h18 já. Aí eu não vou falar. Deixa pra lá. Olha só. Olha só o que acontece, olha. Quando você pega o suposto buraco negro, o tamanho dele, você pega o tamanho, você vai atrás de muitos artigos. Para esse negócio aí eu li mais de 1000 artigos. Mais de 1000. Tem o artigo saiu com uma relação de 130, mais ou menos, mas eu li mais de 1000. E você vai atrás dos artigos e pega a dimensão do buraco negro e divide pela massa, ou massa pelo volume, dá ridículo, olha. Dentro da Via Láctea é 10 a 5 kg por metro cúbico. E essa aqui, olha, 10 a menos 16 kg por metro cúbico, rapaz. Olha, 10 a menos 11, 300, 10 a menos 5. Aí por referência, olha só. Olha a densidade, olha. Aqui está a densidade de uma coisa realmente densa, que é o quê? A estrela de Neutron. É 10 a 17. 10 a 17. E não é buraco negro, é uma estrela de Neutron. Quer dizer, o buraco negro, essa ideia tem que ser maior a densidade que você tem do buraco negro. Eu não sei que linguagem louca é essa, é uma obsessão com o buraco negro. Você pode chamar de outra coisa. Tem muita massa realmente lá no centro da galáxia. Chama de. Eu até criei um nomezinho, pode chamar de. Como é? Foi. Central Massive. Né? Object. Central Massive Object. SEMU. Se for. Né? Pode um nome qualquer, mas não chama de buraco negro, não é mesmo. Olha só a densidade. Olha a densidade do ar na Terra. Olha. A densidade do ar a 15 graus, a 0 graus, né? 15 graus centígrados, olha. 1,2, rapaz. Olha, isso é denso pra cacete em relação àquele buraco negro, olha. Olha aqui, olha só. Então nós estamos cheios de buraco negro aqui na Terra. Olha só a densidade, olha. Rapaz, isso é uma coisa meio ridícula, né? Não pode. Você não pode confundir. Você acaba confundindo a cabeça do estudante, né? O estudante começa a dizer bobagem por aí, porque não sabe e os professores estão passando essa coisa, né? Não pode. Aí eu falo aqui da teoria, a teoria não, como é? Das medidas da radiação do fundo, a medida é essa, né? Que piorou a medida que tinha antes, mas a medida real é essa, né? Desse cara aqui, ó. Ele é autoridade no assunto, né? O Mada ganhou o prêmio Nobel, inclusive, por essa medida. Certo? O status, aqui só falando do status das anisotropias, da radiação de fundo, né? Tem milhares de artigos sobre isso, viu? O que é que acontece? Olha, a anisotropia, que é a diferença da temperatura de uma certa região, né? Um teta fia com outro, você compara, você faz uma comparação, tem uma função de correlação, né? Você faz a correlação disso de um ponto com o outro, entendeu? Mas, o que é que acontece? Olha, o que ocorre aqui, isso daqui, eu não analisei isso aqui no meu artigo, inclusive, sabe por quê? Porque isso aqui, esses coeficientes dos harmônicos esféricos, depende do modelo. Como o modelo foi com brecha, não tinha por E tem um outro problema aqui, ó. O termo de dipolo daqui, o termo de dipolo está relacionado com o nosso movimento na radiação de fundo, no referencial da radiação de fundo. Mas o termo de quadrupolo e octopolo dão muito estranhos. Quando você faz expansão aí, já com LCDM, pode olhar que tem esse problema
tem esse problema grave, sabe? Que dá umas coincidências estranhas, Aí, vamos para frente. Pronto, aqui é o seguinte, ó. Já na década de 60, de 50, na década de 50 e na década de 60 foi medido a distribuição de carga interna do próprio do neutro. São essas aqui, ó. Baseado nisso, e não foi por um cara qualquer, foi simplesmente por o ganhador do prêmio Nobel, Hofstadter, Robert, que é americano, de família alemã, mas é americano, Hofstadter, no SLAC, lá em Stanford. Isso aqui também foi repetido em Cornell na década de 60 também, por Wilson, que deveria ter ganho o prêmio Nobel junto com o Hofstadter. É o nome de uma sala, quando você entra no Fermilab, o hall é Robert Wilson. Eles homenagearam uma sala de que homenagearam o prêmio Nobel. Então, a minha proposta para o próton neutro é essa, que tem a estrutura interna, de acordo com aquele modelo lá experimental, né? O modelo não, é o dado experimental, certo? Aí eu criei um modelo teórico, né? Que mostra que os quarks são compostos de pré-quarks, ou se nós chamamos eu chamo de primos, só porque da palavra primeiro, né? Então, mas não vou entrar em muito detalhe aí não, isso aí foi mais consolidado. Você pode entrar na internet, está lá. Se você botar assim, composição de quarks, é o primeiro artigo que aparece, quark compositeness. Não vou entrar em detalhes. Foi consolidado esse meu modelo na Conferência Internacional do CERN em 2014, que foi na Itália, né? Eu notei que eles tinham gostado da ideia, apesar deles serem o modelo padrão. Sabe por quê? Porque quando eu fui pagar a conta, ia ser uns 5 mil euros por aí, no hotel chique da cidade. Aí, quando eu fui pagar a conta, aí a secretária disse, sua conta foi paga. Eu só achei ótimo. Os organizadores decidiram pagar a sua conta. Aí então eu achei que realmente foi importante, né? Ó, aí vem o que eu falei, ó. Eu mostrei que não precisa de matéria escura, né, para você fechar o universo, tá certo? Foi aquilo que eu comentei já. Vamos passar para cá. Aí, pronto, vamos começar ao contrário. Eu mostrei que o universo fecha, então vamos fechar o universo. É o chamado Gedanken. É o Gedanken Experiment, que Einstein também gostava. E Schrödinger também, né? Você vai fazendo o experimento do pensamento sem violar a lei da física. Você não pode violar a lei da física. Entendeu? Você vai seguindo de acordo com a lei da física. Então vamos seguir com a lei da física. Você vai fazer o crunch, a contração do universo. Vamos ver o que é que vai acontecer com a contração do universo. A primeira fase vai ser essa, né? Depois de alcançar o máximo, né? Aí os aglomerados, né? Os aglomerados vão, primeiro eles vão ficando arredondados. Os aglomerados regulares já são arredondados. Aí vão se arredondando cada vez mais, né? E a força gravitacional é a força central, né? Então vai trazendo para o centro cada aglomerado vai diminuindo em tamanho, né? E ao mesmo tempo os aglomerados vão se aproximando uns dos outros, não é isso? Certo? As galáxias vão continuar evoluindo, certo? Fica velho, o universo vai ficando escuro, vai ficando velho, vai ficando cada vez mais velho o universo, né? Porque o combustível no centro, né, das estrelas vão sendo acabando, tal, muito anã branco, anã marrom, né? Vai acabando, né? Vai ficando escuro o universo, certo? Aí os aglomerados vão ficando cada vez mais esféricos e tal, né? As galáxias, aí onde está uma diferença grave, olha. As galáxias dentro dos aglomerados, o que vai acontecendo com elas? Eu vou sintetizar aqui. O que é que vai acontecendo com elas dentro dos aglomerados? Uma galáxia, você tem os braços, né? Tem os braços das galáxias, uma vai bater com a outra, né? Não é isso? Vai começar
começar a destruir as estrelas, né? Uma loucura vai ser o universo, né? O que é que vai acontecer? Vai acontecer uma nova ionização do universo, né? Vai ficar brilhante, né? Por conta da destruição das estrelas. A destruição dos braços em volta das galáxias, certo? Mas o que é que acontece? Existe uma lei da natureza terrível, fortíssima, que é a conservação do momento angular, né? Então, o centro mais ou menos o centro da galáxia continua girando. Vai criar o quê? Você vai ter um aglomerado com centros girando, né? E uma espécie de um plasma, né? Girando com o aglomerado, não é isso? E vai ter esses bichinhos dentro, né? Que são o que restou da galáxia, né? De cada galáxia, certo? Aí a segunda fase, nessa segunda fase, o que é que acontece? Os átomos são destruídos, você chega a ter somente os nucleões, né? Prótons e nêutrons, né? E elétrons, certo? E esses que eu chamei de blob dá ideia de uma coisa. A gente pode aproximar para uma esfera, não é exatamente uma esfera porque esse negócio deve estar girando, certo? Então, uma boa representação do universo nessa fase, dentro de cada aglomerado, é essa aqui, ó. Esse aqui é do trabalho de hidrodinâmica, né? De Clerc. Esses caras aqui, ó, esse cara aqui, ó, é um dos papas da hidrodinâmica. Eu escrevi para ele e ele me autorizou a usar a figura dele. É da Holanda. Ele é da Holanda. O universo vai ser isso, ó. Aqui, ó. O centro da galáxia ficou, ó, por conta do momento angular. O momento angular não vai deixar destruir não a galáxia toda. Vai destruir em torno. Ao entorno vai formar, né, um fluido, né? É um fluido de prótons e nêutrons e elétrons. Um plasma, né? Denso, certo? Mas a gravidade continua, né? Não vamos esquecer, né? A gravidade continua agindo. O que é que vai acontecer então? A segunda fase. Aí eu chamei esse negócio, como é um negócio girando, em hidrodinâmica eles chamam de vórtice. Como é um vórtice de prótons e nêutrons, nucleões, então eu chamei de vorteons. Então você tem um vorteon, certo? Então, os vorteons, você pode calcular o tempo, isso dura 3 a menos 19 segundos. As continhas estão no artigo, tá? A densidade é uma densidade altíssima, né? Que é um próton junto de outro, né? Aí, ó, conserva mais ainda o momento angular, ó. Quando o fluido, isso é hidrodinâmica, a gente sabe disso, ó. Quando o fluido vai ficando incompressível, a rotação dele permanece mais ainda. Quanto mais incompressível o fluido, mais ele mantém a rotação dele. Entendeu? E claro que vai ser governado pelas leis da relatividade geral, né? E da hidrodinâmica. Essa teoria não existe ainda. Mas também não importa muito, né? Porque a gente não tem nem parâmetros assim de condição de contorno, não é isso? Mas tem um brasileiro da UFRJ que tem um trabalho sobre de relatividade geral com rotação, mas não incluiu os vorteons. Então eu li aquilo dele, mas não dá. Aí vai ter finalmente a última contração, não é possível, né? Nós chegamos ao ponto em que o nucleon está junto do outro, não é isso? A pergunta é: a gravidade vai continuar contraindo o nucleon? Existe um processo que pode parar a gravidade? E agora? Existe, olha aí. É isso aqui que para a gravidade. Quarks livres não para a gravidade. Daqui a pouco eu vou mostrar por quê. Aquela figurinha, a estrutura interna do próton e do nêutron é que para a gravidade, ó. Esse núcleo aqui, ó. Sabe por quê? Isso é duríssimo.
esse núcleo, eu acho que eu menciono aqui, eu não menciono aqui não, mas acontece o seguinte, esse núcleo foi visto na década de 60, começou a estudar isso aí, com o Hofstadter, depois o Wilson, a experiência em 20 GeVs. As outras experiências são no CERN, com um experimento chamado Totem. Tem o LHC, né? O LHC tem dois experimentos principais, tem o Atlas e tem a CMS. E tem o Totem, que mede a seção de choque total. Isso aqui foi visto em 7 TeVs e 8 TeVs. Não é destruído isso aqui não, ó. Você destrói em volta, mas não destrói essas coisas aqui, ó, dentro. Então, aí onde vem a coisa, ó. Você para, vou voltar para cá, vou explicar isso aí, voltando para cá, certo? Até quando, ó, o que é que acontece? Ó, esses bichinhos aqui são férreo, todo férreo. Aí o que é que acontece? Você contrai cada vez mais aqui, né? Contrai, essa estrutura tende a ficar, então você vai combinar esse bichinho aqui com esse, olha. Você combina esse com esse, o que é que acontece com o férreo? Quando não tem mais para onde ir, o que é que ele faz? Ele emparelha, o férreo emparelha com o outro, como acontece na estrela de nêutron. Um férreo emparelha com o outro, forma outra partícula. Então você espinmeio com espinmeio, o estado mais baixo é zero, um spin zero. Então você forma uma espécie de quark de spin zero, veja que estranho. É uma espécie de um bóson, são duas partículas, mas o conjunto dá um bóson. Sabe por quê? Porque o bóson não tem limite para o número de partículas, né? O bóson, em termos de energia. Os bósons, você pode ter qualquer número de bóson em qualquer nível de energia, certo? Então vou passar aqui dois, quando adiantado aqui, ó. Então foi isso aí que eu expliquei aí, ó. Eles combinam. Isso é o emparelhamento aqui, ó. Estou mostrando o emparelhamento aqui, ó. Olha aqui o emparelhamento. Aqui, ó, ocorre o emparelhamento. Isso ocorre em estrelas de nêutrons. Tem uma camada. Esse é o modelo mais aceito. Atenção. Você pode ir na internet, você vai encontrar outros modelos, outras camadas. Mas sempre tem essa camada de um líquido de férreo. Sempre tem essa camada. Sempre. Pode não ser aqui, pode ser outra, sabe? Tem muito debate sobre isso. O mais aceito hoje é essa. Essa estrutura aqui, mais aceito vai estrela de nêutron. As camadas que existem na estrela de nêutron. Aqui dentro ninguém sabe o que é, tá vendo? Ó, o arco globo claro, não tá vendo a interrogação? Ninguém sabe o que é, né? Mas, vamos ver. Aí, Homo sapiens é terrível, né? Em 2010, o Homo sapiens já fez esse líquido. Ó, em 2010, em Brookhaven, cientistas obtiveram um líquido perfeito. Perfeito é um líquido sem viscosidade. Na verdade, hidrodinâmica tem um coeficiente que é a razão entre a viscosidade e a entropia. A entropia por partícula. Aí, 4 trilhões de graus. 4 vezes 10 a 12. Até chamou assim de Little Bang, né? Como se fosse um universo, né? Pequeno, certo? Porque é bem pequeno isso, né? Aí, mas o que é que acontece? De acordo com a QCD, você não era para obter isso. A QCD, no limite de alta energia, a constante de acoplamento vai para zero, você tinha que obter um gás. Não era para obter um líquido. Depois da criança nasceu torta, né? Nasceu certo. Eles tinham proposto, na verdade, a criança torta. Aí começaram a entortar, né? Tentar, bota um S hoje aqui, ó, de Strong PGP, tentando arremendar. Mas se você olhar a última conferência, que foi em 2012, matéria de quarto meta, lá na quarta meta já tem várias pessoas, as pessoas da QCD que apresentaram os trabalhos, mostraram que eles não têm resposta. Eles não têm resposta. Não calcularam nada.
A viscosidade não dá quase zero, nem eles conseguem calcular a temperatura, certo? E várias pessoas também propuseram que tem que ter algo além do modelo padrão para explicar esse líquido. Vamos ver se a gente explica essa temperatura. A gente não conhece nada do que a gente usa, isso eu tenho certeza, né? Foi assim que achou o mesopia, a massa. Não é isso? Então, estão lembrando daquela estrutura lá? Ó, olha, aqui ó, isso é 0,2 Fermi. 0,2 Fermi. Então a incerteza máxima é 0,4 Fermi. Né? 0,4 Fermi. Já é relativístico, então o é PC, né? P delta R, você bota o princípio de certeza, 3 vezes KT igual a isso, você acha que a temperatura 10 a 13. Lembra que ela foi 4 vezes 10 a 12, a do Brookhaven. E do CERN depois foi, tem um trabalho, mostraram na quarta média 2012, Alice a colaboração do CERN, de uso pesado. Eles aumentaram para 5,5 vezes 10 a 12, que vai se aproximando cada vez mais do 10 a 13, tá certo? Aí então o universo volta, mas ele é o quê? É um líquido altamente denso, certo? Mas por conta dos aglomerados, você está lembrando dos aglomerados, né? Você tem os aglomerados, os vários aglomerados, vai ter. Sim, aí é onde vem a história que eu disse a vocês, que o universo deixa rastro para o outro, porque um ciclo deixa rastro para o outro. Por quê? Estão lembrados do momento angular, do vórtice lá, que ele está girando lá? Aquilo permanece no momento angular, permanece, né? Permanece. Então ele vai ficar girando, teve a contração, mas aquele negócio continuou girando, e claro que vai ter tudo, vai ser uma loucura, né? Quando voltar, né? Volta porque aquela estrutura lá é como uma mola, né? Contrai, até aquela estrutura inteira e volta. Então, o próton e o nêutron, eles diminuem de tamanho, né? Fica como se fosse distorcido e depois ele reabre. Tem a palavra em inglês é boa, tem squeeze, né? Que é você contraindo, squeeze. E tem unsqueeze, que é o contrário, né? Então, é uma espécie de mola. Isso mostra, então você tem todo tipo de objeto, o que é que vai acontecer? Você vai quebrar o fluido ao longo das linhas do fluido, explica aquelas bichinhas lá, as Tedpole, está lembrando das galáxias Chain e Tedpole, né? Explica, certo? O que tiver girando também vai explicar as outras. Vamos ver como é que vai explicar as galáxias. Vamos ver. Aí, então você tem a expansão, você pode calcular o tempo que vai ocorrer a nucleossíntese e tal. Eu não vou passar um pouco, certo? Então, o que é que acontece? Olha, tem a estrutura de larga escala já é intrínseca. É intrínseca, porque quando contrai, você tem um aglomerado, né? Já, né? Você tem outro aglomerado, então eles giram entre um e outro, entre um aglomerado e outro. Não está girando aqui? Girando. Então, é claro que vai formar paredes, é claro que vai formar que essa estrutura vão em direção às paredes. Então, é óbvio que a estrutura de larga escala já existe, né? Isso também está de acordo com os voids, olha, como foi achado por Lee e Parker, girarem. Aqueles vazios giram. O vazio está cheio lá, está cheio, né? Aí ele, como vai se afastando, né? Vai se afastando, então o que está cheio fica vazio. Quer dizer, o aglomerado é o futuro void, né? Aí vamos mais para frente.
Aí isso explica também os alinhamentos, né? Porque você não tem um fluido lá, não tem vários jotinhas com o mesmo J, não tem vários volteões com o mesmo J, não tem? Então você explica que deve ter vários momentos angulares paralelos. Então explica também, certo? E explica a rotação. Isso é uma coisa interessante. É que pesquisador tem descoberto que várias galáxias satélites giram em um certo plano em torno do plano da galáxia principal. Então explica também porque quando ela sai, um bicho daquele sai, ele deve arrancar a matéria em volta, né? Por exemplo aí, ó, essa galáxia aqui, Andrômeda, 13 das 27 dos satélites giram no plano, né? Antes o pessoal não dá, alguém já tinha falado disso antes, mas as pessoas não davam muita credibilidade, mas depois o Túlio é um astrofísico muito famoso, né? O Túlio, a turma dele toda mediu esse negócio direito, sabe? Mediu bastante e achou que é verdade mesmo. Como é que você forma então as galáxias? Já é sabido, vocês viram lá, né? Vocês viram lá naquela amostra, Hubble, Deep Field e tal, as galáxias já estão prontas, muitas galáxias prontas lá, não é isso? Significa que o bojo dela, cresceu rápido, né? Aí a gente pode fazer, aqui ó, aqui o bojo é essa parte central aí, bastante luminosa. A causa, qual é a causa? Olha aqui, vou ler isso melhor. O bojo é formado devido à expansão da matéria. Por causa os nucleões estavam todos juntos, né? Aí começa a unsqueeze, né? A se expandir, né? Certo? E é naquele líquido lá de Rick, o líquido de Rick, certo? Então você tem mas o que é que acontece? Todo volume que é a superfície, o volume vai acabar na superfície? Na superfície acaba a ligação, né? Não acaba a ligação? É assim com qualquer superfície, evaporação com qualquer superfície, né? Acaba a ligação, vai acabar a ligação nuclear lá, né? Então, a gente espera então que haja o quê? Haja uma evaporação, tem evaporação pela superfície, certo? Por isso que trabalhar equações diferenciais simples. Aí você calcula lá, resolve a equação diferencial, você acha isso. Ó. A taxa de crescimento da massa do bojo é proporcional à massa original daquele bicho lá do gordeon, ela é 2/3, né? Ele é proporcional, ó. Tem uma constante aqui, viu? Tem uma constante. De modo que as galáxias massivas, com mais massa, desenvolvem o bojo mais rapidamente. Isso é um dado que casa com aquela observação lá do Hubble Deep Field e do Deep Field. Vamos ver esse bichinho lá, os volteões, quando eles se juntam, o que é que dá? Vamos lá. Merging, é chamado merging. Merging é quando um vórtice se junta com outro vórtice. Entendeu? Aí primeiro se define isso. Ó. O ômega é o rotacional da velocidade. Esse aqui é o campo de velocidade. Né? Aí aqui a física não é muito difícil não. É você faz o seguinte, você pega as equações de Euler, nas equações de Euler você faz o rotacional das equações de Euler do fluido. A equação de Euler define o fluido. Então você toma o rotacional, lá dentro do rotacional, porque você usa algumas propriedades matemáticas só para rearrumar a equação, e você chega ao chamado da equação de transporte da vorticidade desse bichinho aqui, desse ômega maiúsculo. E aqui tem o seguinte, ó, como esse processo é extremamente complicado, complexo, né? Só algumas pessoas conseguiram resolver. Um deles é esse aí, ó, que também me cedeu
mas figura também um dos tops da área, o Huang. O Huang e outro holandês que vai aparecer aqui também. Então, eles fazem tanto a parte experimental de vórtices, como a parte computacional também, né? O trabalho mais detalhado, na verdade, é o trabalho de uma engenheira dos Estados Unidos. A mulher deixou as universidades, foi ganhar dinheiro numa indústria naval e aí sumiu, não consegui falar com ela. Aí, olha aí, ó, olha aí, ó. E a figura ficou muito legal aqui. Aqui é um vórtice com o outro. Quando eles se juntam um vórtice com o outro em corrotação. O vórtice evita juntar com o outro quando é ao contrário. Porque o momento angular vai ter o sinal de mais ou menos, né? Podia dar zero, né? Tudo bem, não tem problema. E a energia cinética vai para onde? A energia cinética não distingue o sinal, né? Então a natureza evita, a não ser que ele saia, que um saia com velocidade translação. Então, em geral, em corrotação. Olha lá, conjunto de corrotação, ó, olha o que dá. Aqui é totalmente redondinho, girando. É um vórtice girando, certo? Uma coisa esférica girando. Quando junta com o outro, olha a espiral aparecendo, ó. Olha a espiral aparecendo, ó. E o interessante sabe o que é? Ó, essa parte aqui é temporária, ó. Então você vê que as galáxias foram formadas assim, ó, as galáxias espirais, e a barra é temporária. Quando você vai, depois do tempo, ó, some. Aí eu botei aqui, ó. Assim, a minha pergunta antes foi a seguinte, aqui. Isso aqui eu vi para fluidos, vários fluidos, não sei quantos artigos, olha, né, principalmente de experimentos. Porque o pessoal computacional é pouco, pouca gente. A minha pergunta foi essa: será que isso vai valer para a galáxia? É a minha dúvida, né? Vale, rapaz. Sabe por quê? Por causa disso, ó. O campo gravitacional é conservativo, então rotacional é zero. O campo gravitacional só tem um efeito para atrair no começo, atrai, mas depois ele na vorticidade, porque quando você pega o campo gravitacional, você bota nas equações de óleo, depois você vai tomar o rotacional, aí vai dar zero a parte do campo rotacional, do campo gravitacional, entendeu? Então o rotacional é zero. Então isso se aplica a galáxias. Olha aí, ó, a barra aí, ó. No futuro vai sumir a barra. Se a gente pudesse viver alguns bilhões de anos, seria, né? Aí vou botar uma animação aqui na internet para vocês. Vamos ver. Sério, como é que faz? Vou pedir isso. Agora. Ó, o cara vai criar os dois vórtices aí, ó. Vai fazê-los, ó, com rotação. Olha formando a barra, olha lá, olha. Olha o braço espiral, olha lá, olha. Olha formando. Olha lá formando, olha. Vê o que vai acontecer depois com o braço espiral. Vê. A barra, né? A barra. Sumiu, né? A barra sumiu. A barra sumiu. Aí. Obrigado. Então vamos em frente aqui. Aí, olha, quando você tem a
Aí, isso aqui é extremamente importante para um outro tipo de galáxia. Olha, quando você junta dois vórtices com velocidades angulares diferentes, sabe o que dá depois? Ó? Dá um vórtice maior, mas sem braços espirais. Quando as velocidades angulares são bem diferentes, entendeu? É muito interessante isso, ó. Aqui é uma relação entre as, ó, ou próxima, ainda dá aqui, né? Tá vendo? Que quando a relação entre uma velocidade angular e a outra, ainda dá aqui, ó, dá braço espiral, aí aqui, ó, esse aqui já não deu mais, tá vendo? Esse aqui deu, né? Os outros que são mais diferentes, ó, não dão, ó. Tá vendo? Isso aí, então, essa é a elíptica, né? Quando tem um braço espiral, quando as velocidades de rotação são muito diferentes, você forma a galáxia elíptica. Vamos ver como é que vai ser isso. Olha. Então, a formação das galáxias elípticas. As galáxias elípticas foram formadas, né, desse merger da junção de dois vórtices, né, com velocidades angulares diferentes, bem diferentes. Vamos ver por que isso acontece. Tem uma razão da hidrodinâmica também. Viu? E tem também essa merge, né, com um vórtice com um objeto aqui alongado. Aí dá todo tipo de coisa diferente. Tá vendo que essa aí dá só um braço, né? Tem galáxia que é assim, só tem um braço, outras tem um braço bem maior e outro pequeno, né? Quando você faz também com um vórtice grande e um objeto pequeno, sabe o que dá no fim? Dá um vórtice com anéis. Vocês sabem, tem várias galáxias com anéis, galáxias com anéis, e não são explicados os anéis. Aí tem esse vórtice muito interessante de Lundgren, né? É o chamado vórtice Lundgren. Sabe como ele é formado? Ele é formado do seguinte, ó. Não vou fazer mais a animação porque já está muito tarde. Mas você tem um vórtice grande e dois pequenos, tudo em corrotação. Aí eles começam e no final dá isso aqui, ó. Dá um vórtice grande. A questão central é a seguinte, é porque a massa de um vórtice grande fica no meio, mais ou menos, e as massas dos outros pequenos ficam em volta. Você vê que aqui, ó, começa a espiral, mas no fim praticamente só uma espiral. A gente sabe que tem várias galáxias exatamente assim, que são discos, por muitas chamadas lenticulares. Tem lenticulares assim, né? Aí aqui tem a animação. Você pode procurar na internet, Lundgren. É muito estudado por pessoal. Aí, ó, uma lenticular aqui, ó. Olha o exemplo. Aí, tá vendo? Aí a gente consegue resolver o enigma. Assim a gente consegue resolver o enigma dessa galáxia. Essa galáxia é muito estranha, ó. Aqui você tem o bojo dela, né? Parte central aqui. Aí tem esse braço, tá normal, ele tá trailing, quer dizer, ele fica atrás da rotação desse. Isso é tudo bem, é um braço espiral normal. Mas esses dois aqui são ao contrário, eles estão adiantando. Por quê? Porque obviamente ele foi formado por um vórtice grande e três pequenos, né? E dois deles com uma rotação ao contrário, né? Quando é um vórtice pequeno com rotação ao contrário, pode, absorve no sistema e os anéis ficam ao contrário. Tem o pessoal da Alemanha que dentro é claro que vão fazer vários experimentos agora com isso, né? Então foi isso que eu expliquei, ó. E agora, como é que a gente calcula? Atenção, olha. O pessoal não consegue nem calcular, né? Como as galáxias foram formadas. Vamos ver se a gente calcula aquela relação. Por que existe aquela relação do número de galáxias espirais e elípticas? Vamos ver. Hein?
E tem uma coisa importante, ó. Vocês estão lembrando, tem os aglomerados de galáxias, né? Nos aglomerados de galáxias é onde você tem mais galáxias elípticas. E fora dos aglomerados de galáxias, você tem mais galáxias espirais. Vamos ver por que isso. Ó, olha aí, ó. Aqui está lá no começo do universo. Você tem aqui, ó, o aglomerado aqui girando. Aqui tem os vórtices dentro, tem o fluido girando, né? O que é que acontece nessa região? Você espera saber o quê? Que o J total do universo seja zero. Então, é claro que você nunca vai ter todos girando no mesmo lugar, né? Pode ter um girando assim e outro ao contrário, né? Mas o que é que começa da hidrodinâmica? Essa região aqui, você tem linhas de fluido aqui que competem, né? Então, quando você tem um objeto aqui qualquer, né? Ele fica mais parado, porque tem uma linha de um lado que tenta girar no sentido, né? E outra linha do outro tenta girar ao contrário. Então, essa região é uma região, primeiro, que gira menos do que essas. Segundo, é que aqui nela você tem objetos com várias velocidades angulares diferentes. Certo? Então, significa o quê? As galáxias espirais são mais formadas aqui e aqui e aqui. E as galáxias elípticas são formadas mais aqui. Vamos ver se está de acordo com a matemática. Estão lembrados lá das pedras? Eu, idiota, comecei a calcular um negócio complicado, desgastar. Aí eu disse, não, algum matemático já fez isso. Aí eu fui procurar quem? Um cara que não sabia nada. Ó, 74% do espaço fica preenchido com as esferas. Não onde estão as espirais, galáxias espirais. Então, mas por causa do universo, né? Como o negócio gira, deve ser uma elipsoide. Aí tem um pessoal aí, dois caras loucos que fizeram o elipsoide. Né? Dá uma conta complicada do lascar. O artigo é intragável. O artigo dele. Mas, o resultado, mas outras pessoas mais loucas provaram que é verdade. É 0,75%. 75% dos elipsoides. Você preenche um volume com elipsoides, que significa que 25%, torno de 25% do espaço é o espaço entre os elipsoides, né? Certo? Esses dois caras aqui, ó. 91. Só foi resolvido isso em 91. Claro, com a ajuda do computador, né? Então nós devemos ter, grosso modo, 75% de galáxias espirais, 25% de galáxias elípticas. Né? Está muito próximo do real, que é 77% de espirais e 20% de elípticas e 3% de irregulares. Né? Aí eu fui atrás ver se esse meu modelo, se ele está de acordo tanto com a nucleossíntese, não tem problema nenhum. A nucleossíntese, lá no modelo do pessoal, é que acontece no gás, né? No plasma. Aqui não, vai acontecendo no plasma, mas é nas galáxias já. Porque as galáxias já existem desde o começo. Certo? E também, a CNV também não tem problema com a superfície do espalhamento, não. Isso aí eu calculei, está tudo certo. Tudo certo. A grande pergunta é, já calculei aquilo ali, que está certo. A grande pergunta é, para onde é que os neutrinos vão e os fótons? Veja, você tem um volume aqui, ó. Você tem a expansão do universo. Você tem a expansão não é matéria ainda. Pode ser matéria ou radiação, né? Não é matéria ou radiação? Não importa, né? Ocupa o espaço, né? Então isso significa, o universo é muito estranho. Isso significa que esses dois bichinhos aí que não tem massa, né? Eles ficam passando por dentro da matéria, mas eles escapam também, né? Eles escapam, é claro que em relatividade geral isso é um probleminha até fácil, né? De se mostrar que o fóton tem uma órbita fechada, né? Está lembrando que a luz dobra, né?
relatividade geral. Então, você tem o universo, tem a massa que contrai e tal, e aumenta e contrai, e você tem os fótons que passam por dentro dela e saem também, né? Significa que o espaço total deve ser ou infinito ou próximo. Aí eu botei aqui, ó, o Homo sapiens nunca vai saber se é infinito mesmo, né? O Homo sapiens é terrível, mas então o universo tem infinitos ciclos, certo? E o espaço é infinito ou quase. Nós nunca vamos saber se é, né? Aí esse artigo é um artigo de 19 páginas, não tem muita calculeira não, tem pouca. E é chamado de multi-band, né? Podia ser multiples, mas em inglês permite isso ali, ó. Esse multi-band, significa múltiplos por conta dos aglomerados, né? Ninguém nem sabe quantos aglomerados existem, né? Multi-band universe. O reino eterno, eu não usei a palavra kingdom de propósito para não misturar com religião, né? Kingdom, né? Kingdom ia ficar estranho, né? Por isso que eu usei realm. Mas realm é uma palavra que vem do latim, sabia? Em francês é royaume, né? Parece mais com essa. Se você botar, migrou do francês para o inglês, entendeu? Realm, né? E é eleito realm, assim. O reino eterno das galáxias, certo? Então, eu tenho certeza que o pessoal do Higgs, muitos astrônomos vão gostar, porque tem gente muito dogmática, quando o cara fica com uma ideia fixa, né? Mas os físicos vão gostar, viu? Já tem físico gostando. O pessoal do Higgs vai gostar. Claro que no artigo também tem uma parte sobre o bóson de Higgs, porque lá naquele começo do universo tem o bóson de Higgs, o bóson de Higgs lá, né? O pessoal vai gostar, com certeza, viu? Os físicos vão gostar muito, viu? E o pessoal do Higgs vai gostar, porque eu calculo a temperatura só usando o jeito de minha certeza. Certo? Pronto, acabou. Então, é muito estranho ter esse número. Eu não pensei que ia dar esse número tão bom para. Um número estranho, né? Eu ia dar. Eu pensei, no fim eu tenho que reproduzir aquele número, se eu tiver certo, eu tenho que reproduzir o número relativo de espirais e elipses.